O pessoal fala, que o pessoal reclama, que tá falando o seguinte, não, que no juro alto o rico fica cada vez mais rico e o melhor momento pro rico é no juro alto e acaba prejudicando todos os pobres. O que você vê sobre, Rodrigão? Olha, eu acho que não é assim. Claro que, né, no momento, quando o juro tá alto, tipo agora, 14, 15%, o rico vai lá, se protege, coloca o dinheiro lá numa renda fixa com muito pouco risco e é bem remunerado por isso, né? Mas o empresário, o cara que é empreendedor, ele gosta de criar negócio e vender, né? O famoso equity. Então, para quem segue aí o Flávio Augusto, por exemplo, ele sempre fala disso. Como o empresário ficar rico mesmo é equity, né? O que é isso? Ele vai lá, cria o seu negócio, cria a sua empresa, começa a vender o seu produto, expande até certo momento e aí ele vai lá e vende parte da sua empresa ou a empresa inteira para alguém e coloca o dinheiro no bolso por múltiplos, né, elevados, o quanto melhor, quanto maior for melhor. E quando o juro está muito alto, o equity ele fica meio paralisado, né? Então as empresas não estão tão dispostas a correr riscos, né? Elas têm ali a renda fixa pagando bem, então por que vai pagar nessa empresa aqui que tem um risco muito maior, né? Mas quando os juros estão baixos, como a gente viu lá em 2020, 2021, claro, tinha um plus ali da liquidez muito alta, mas mesmo assim com um juro baixo, o empresário ele consegue ganhar muito mais dinheiro, porque ele consegue vender os seus negócios por mais dinheiro. Com certeza, tem gente que fica nessa, não, que o empresário ele vai estar muito tranquilo, ele vai ficar cada vez mais rico, se tiver uma Selic a 15%, que ele vai lá, ele não tá fazendo nada, coloca os pés pra cima e fica tranquilo, e a real é que ele vai estar protegendo o patrimônio dele, porque se tem uma taxa de juros elevada, é porque junto também a gente vê que a inflação também não tá lá aquelas coisas também, né, então o que eu vejo é que o empresário ele se protege com o juro alto, mas onde ele lucra mesmo, ele consegue multiplicar várias vezes seu patrimônio quando o juro tá baixo, e automaticamente ele tá gerando mais emprego, tá movimentando mais a economia, que acaba sendo bom pra quem é pobre também, né, Matheus? Exato, mas uma coisa que eu concordo é que realmente o juro alto atrapalha mais pobre, né? Isso aí não tem como falar. Então no juro alto o rico se protege e talvez cresça menos a empresa, mas pelo menos ele tá protegido. Agora o cara que é pobre, que não tem grana, a economia desacelera quando o juro tá alto, que aí prejudica a parte de empregos, ou então na parte de dívida, financiamento, para ele conseguir financiar um carro, financiar uma casa, vai ficar mais caro. Então eu realmente vejo que o juro alto atrapalha principalmente quem tem menos dinheiro. Exato, mas não que... É porque a gente vive num sistema de metas de inflação, né? Então os juros, o papel deles é de fato controlar a inflação. Então por isso que sempre que a inflação tá alta, o Banco Central vai lá e aumenta os juros. Com certeza. E a gente falou bastante de Brasil, oportunidades no Brasil. O que você vê do exterior? Você acha que é necessário que o brasileiro diversifique parte no exterior? Como que ele deveria fazer isso? O que tem de oportunidade lá fora? Olha, eu acho que é necessário sim, né? Querendo ou não, o Brasil tem oportunidade, mas é um país emergente, tem todos os seus problemas, tem a moeda fraca também, e o nosso mercado acionário, para o cara que gosta de investir em ações e tal, ele é muito pequeno, né? Representa 1,5% do mercado acionário mundial. Então, por que a gente tem que ficar restrito aqui no Brasil se hoje é tão fácil abrir uma conta numa corretora internacional, fazer lá o seu câmbio e investir nas maiores empresas do mundo, nos maiores mercados do mundo, né? Então, enquanto o Brasil representa 1,5%, os Estados Unidos representam 60%, 65% do mercado acionário mundial. Então, acho que faz sim muito sentido investir lá fora e é uma necessidade, né? Até saiu um estudo recente da FGV falando sobre isso, né? Então, eles pesquisaram lá como que essa desvalorização do real frente ao dólar impacta na nossa vida ali no dia a dia, né? Porque quando tem essa desvalorização, tudo que a gente compra fica mais caro, né? Pelo menos o que dá para exportar e o que a gente importa também. E aí eles chegaram numa conclusão. Para quem está ali numa classe média, é necessário pelo menos 16% do patrimônio dolarizado para compensar esses efeitos que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Isso a gente tem também a questão de setores, né? Se o cara está aqui no Brasil e ele quer investir em tecnologia, por exemplo, pô, vamos combinar, não tem uma boa empresa de tecnologia aqui no Brasil, né? Dá para citar uma ou duas que, na minha visão, nem são tão boas. E não tem uma competitividade global também, né? Não é que nem as que são listadas na Bolsa Americana. Exatamente. Então, por que não investir nas melhores empresas do mundo, que estão aqui no Brasil também, né? Então, todas as empresas de tecnologia estão aqui, praticamente, né? A Microsoft da vida. Quais empresas hoje vivem sem um pacote Office, sem um Excel, sem ali, né, um e-mail, enfim. Sem um Windows. Sem o Windows, então, muito difícil, né? Então, acho que faz sentido investir lá fora também para acessar mercados que aqui dentro a gente não tem acesso por faltar empresa mesmo. Como que aqui no Brasil, por setores, tem muita coisa que funciona bem no Brasil, então banco, energia, seguradora, saneamento funciona aqui no Brasil, vai estar tudo certo. Agora, como que você vai se expor em setores que não tem no Brasil? Só lá fora, sendo muito mais fácil hoje, né? Conseguir se expor e comprar ações lá fora, quando
Foi 2013, né? 2014 que a professora foi lá e falou que é só milionário que investe lá fora. É, exato, hoje em dia acaba sendo outro cenário e eu vejo que, por mais que sejam empresas listadas nos Estados Unidos, são empresas que vendem globalmente, né? Então, Sim. uma Apple, uma própria Nvidia, uma Microsoft, uma Meta, né? Que é Facebook, Instagram e WhatsApp, não tá somente nos Estados Unidos, né? Tá no mundo todo, inclusive no Brasil. Aham, sim. Exposto também a outras empresas, né? Então, quem vai ser a próxima Nvidia na tecnologia? Ninguém sabe. Quando você compra ali o seu ETF, que tem todas essas empresas no balaio, você vai ter a empresa vencedora ali no meio que vai fazer diferença na sua rentabilidade. Aham. Exato, ele continua. Né? Você até falou, Renan, que lá em 2013 era coisa de rico mesmo, né? Investir lá fora. Mas hoje não. Se você achar que é muito complicado fazer um câmbio, na Bolsa Brasileira, na B3, você tem ótimas oportunidades de investir lá fora via ETFs, né? Então, por exemplo, dá para você investir em semicondutores com um ETF que está aqui na B3, tá? O seu alcance está em reais e já é uma forma de dolarizar. Aham, sim.